Olá para todos que me acompanham nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Google Plus, no próprio YouTube, né, no canal que eu tenho específico de vídeos. E agradeço a todos, né, pelas opiniões, pelas críticas, pela participação, pelo acompanhamento, né, pela divulgação do material que eu posto, né. Bem, e no programa de hoje eu queria discutir, dentro da Copa do Mundo, né, como eu não tenho a pretensão de discutir estratégias, né, de discutir táticas, né, porque eu não sou especialista em futebol, eu sou um simples telespectador que admira o bom futebol, os bons dribles, né, os grandes talentos, né, as histórias que estão por trás, os bastidores, né, também dos atletas. Então eu acompanho as repercussões, né, o simbolismo das disputas, dos confrontos, né. É isso que me interessa, né, enquanto estudioso do comportamento social, enquanto educador, enquanto psicólogo. É isso que me interessa. E no programa de hoje eu queria discutir, como o próprio título sugere, né, define, como as lágrimas são reveladoras, no caso do Brasil, na disputa com o Chile, né, para alcançar as quartas de final, recentemente na Copa do Mundo aqui do Brasil, né, em 2014. Bem, muito se disse sobre essas lágrimas, né, essa reação dos jogadores diante do resultado no tempo normal com o Chile, seguido de um período de prorrogação, né, dos 2 tempos de 15 minutos de prorrogação, e que levaram as duas equipes à disputa de pênaltis, né? Depois, evidentemente, de um momento de muita expectativa, de muita pressão. E eu observei que, em muitos casos, os debates em torno do choro coletivo, né, e intenso dos jogadores da seleção brasileira de futebol foram tão passionais quanto o próprio choro dos jogadores, né? Eu vi poucos debates, poucas discussões racionais sobre os significados, né, que sugerem esse choro, né, esse choro coletivo. Em primeiro lugar, vamos falar rapidamente sobre o cenário no qual está cercada a seleção brasileira. É uma seleção pentacampeã, né, quer dizer, nós não somos qualquer seleção, né, não somos uma seleção comum, né, é uma seleção que num torneio com a história da Copa do Mundo, então nós já fomos campeões 5 vezes e somos favoritos ao 6º título, né? Mas é uma equipe muito talentosa, muito interessante, mas extremamente jovem, né? E é uma equipe que não possui, a não ser o jogador, o goleiro Júlio César, que é um veterano muito interessante, né, mas que está no gol. Nós não temos veteranos que equilibrem as tensões, né, dentro do grupo, né. Todos eles são muito jovens e inexperientes na Copa do Mundo, né, num torneio que tem muitas particularidades, muitas especificidades, né? E isso é um elemento, é uma característica muito importante. É claro, né, que seria muito importante que veteranos como o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, o Luiz Fabiano, o próprio Adriano, se não tivesse desistido, né, de jogar futebol, pelas circunstâncias, né, que cercam a vida do Adriano, que é um jogador excepcional, né, que estaria no auge da sua maturidade,
né? A sua maturidade social, né? A sua maturidade esportiva, né? O seu vigor esportivo, seriam muito úteis estarem a serviço dessa seleção talentosa e jovem, né? Mas, infelizmente, por várias circunstâncias, que basta a gente fazer uma pesquisa mais clara para a gente entender, esses veteranos, né, não estão disponíveis, né? Não estavam em condições adequadas para compor o grupo, para passar o bastão, né? Para equilibrar o grupo, né? Para dar um mínimo de segurança a esse grupo, né? Para compartilhar com esse grupo o que é estar numa Copa do Mundo, o que é sofrer as pressões, carregar os títulos, né? A importância, o ônus e o bônus de ser pentacampeão e a expectativa de alcançar mais um título, né? Os significados de cada confronto, né? Inclusive os significados políticos e sociais que a Copa do Mundo representa, porque eles já experienciaram isso, eles já passaram por isso. E, infelizmente, a comissão técnica, o Filipão, o Parreira, não puderam contar, né, com essa experiência, né, associada a uma condição física compatível com o nível, né, de disputa de uma Copa do Mundo. Nem para o Kaká, nem para o Robinho, né, nem para o Adriano, nem para o Ronaldinho Gaúcho, né, e assim por diante. Poderiam ter outros, mas cada um com uma história bem específica, ou por razões muito específicas, não chegaram ao período de seleção em condições para isso. Isso fez da nossa seleção a seleção órfã de um grupo, né, indispensável, que é de veteranos. Porque qualquer grupo, seja na empresa, na escola, né, qualquer grupo social, ele se fortalece quando ele se compõe do equilíbrio da experiência com o vigor da juventude, da inovação, da criatividade, né, da coragem da juventude. Então ele precisa beber nas duas fontes, né? Na fonte da experiência e na fonte dessa juventude, dessa coragem da busca pelo novo, né? Da descoberta do novo. Essa combinação, quanto mais equilibrada, mais provoca resultados positivos, seja em que contexto for. No caso da seleção brasileira de futebol não é diferente, qualquer seleção, né, de futebol não é diferente. E a nossa foi para a disputa com talentos indiscutíveis, com histórias belíssimas por trás de superação, né? Mas com essa deficiência estrutural, né? Que, se for vitoriosa, será inclusive esquecida, né? Será motivo de estudo de caso e assim por diante. Mas mesmo sendo vitoriosa, não é recomendável que seja repetida, né? Porque ela sempre gera um risco e uma vulnerabilidade emocional muito maior, uma insegurança muito maior, uma instabilidade muito maior, né? Uma passionalidade muito maior, dado as características, né, que contam com essa deficiência da ausência da experiência. Ah, mas o Filipão é extremamente experiente, o Parreira é experiente. Sim, mas eles estão em outra perspectiva, né? Eles estão na orientação, na articulação, na montagem da equipe, mas eu estou falando dentro de campo, no movimento de campo, na montagem das estratégias, né? No corpo a corpo ali. É importante também ter esse equilíbrio de forças entre veteranos e aqueles que estão chegando para renovar, né? Essa renovação não pode ser de uma vez só, de uma tacada só, né? Quanto mais ela é abrupta,
quanto mais essa ruptura é seca, né, ela provoca mais riscos e vulnerabilidades, né? Então, obviamente, esse choro é o sintoma disso. É claro que passados horas depois desse choro, né, que foi emblemático e que chamou a atenção e que é marcante na Copa, né, uma das imagens marcantes da Copa de 2014, né, é claro que passado horas e depois de reunirem, de discutirem, da poeira baixar, digamos assim, obviamente os jogadores vêm a público dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Que não existe uma crise. Não acho que exista também uma crise, né? Mas existe o efeito indiscutível dessa ausência, dessa precariedade, né? Dessa orfandade de referências dos veteranos que não estão presentes, né? Então, não estão presentes na proporção que deveriam estar para promover esse equilíbrio, né? Então, só para a gente ter uma ideia, imagine então você numa aeronave, né, comercial, num avião, e de repente surge um momento, né, de instabilidade, de emergência, né, como ocorre todos os dias, milhares de momentos de tensão entre os milhares de voos que ocorrem no mundo inteiro, né, e que não terminam em tragédias, justamente pela experiência, pelo equilíbrio e o preparo dos comandantes para estes momentos, né, de alta tensão. Esses momentos inesperados, né, e que colocam em e que coloca em xeque, né, todo o conhecimento que esses profissionais foram capazes de absorver, né? Não é incomum, né, não é de se estranhar que se veja a mistura justamente de comandante e de copiloto entre veterano e aquele que está em ascensão, né, que é mais jovem, mas está em ascensão e tem competência técnica, obviamente, né, mas que precisa da companhia, da orientação, da supervisão, né, de um veterano com conhecimento, com experiência, com trajetória, né, para compor aí um conjunto equilibrado, né, uma equipe equilibrada. Isso vale para os responsáveis os comissários de bordo também, né, que tenham conhecimento técnico sobre o funcionamento geral, né, em voo, sobre as instabilidades possíveis, né, que, embora inesperadas, são previsíveis na maioria dos casos, né, justamente pela história, né, pelo relato dos acidentes que já ocorreram, também pelo conhecimento de engenharia compartilhado pelos fabricantes, né, pelas centenas de horas de treinamentos realizados por outros comandantes experientes e outros profissionais de cabine também experientes. Então, aonde eu quero chegar? Imagine numa situação dessa, uma situação inesperada,
mas que requer cautela, requer conhecimento, perícia, sangue frio, né? Com dezenas, até centenas de pessoas a bordo, né? A quilômetros de altura, né? A milhares de metros de altura. Imagine se o comandante, ao comunicar o evento de emergência no sentido de preparar, né, a equipe de comissários e de passageiros, né, ele comunique a instabilidade e a emergência com a voz chorosa, trêmula, desesperado, né? Se o chefe ou a chefe de cabine, né, de comissários, também se apresente aos passageiros no momento de instabilidade, né, de voo, também trêmula, chorosa, desesperada. Quais as chances diante de um comportamento desse para que o desfecho seja um desfecho menos trágico, né? Ou seguro, diante de uma aterrissagem que, embora de emergência, vai exigir organização na evacuação da aeronave, né? Na manipulação dos equipamentos de sobrevivência, né? No encaminhamento para saídas de emergência, né? Porque nem todo evento aéreo termina em tragédia, né? Muitos nós já vimos que terminam em aterrissagens perigosas, né? Que realmente nos assustam até pela raridade, mas que terminam muito bem pela perícia do piloto, dos comissários de bordo, pela orientação adequada, pelo comportamento adequado dos passageiros, né? Mas tudo isso depende exatamente de como os profissionais referenciais, que são o comandante, o copiloto, os comissários de bordo, se comportam, né? Para levar tranquilidade aos passageiros, né? Então, só estou dando um exemplo de uma aeronave. A mesma coisa, partamos então para um outro exemplo. Imagine numa situação de resgate de um acidente de automóvel, né, envolvendo 2 ou mais veículos, né, com vítimas, né, que precisem ser atendidas de forma emergencial no local e transferidas para um hospital, né, e que precisam da intervenção de bombeiros e de profissionais de saúde, do SAMU, por exemplo. Esses profissionais, ao se depararem com a cena do acidente, né, cenas com as quais eles convivem diariamente, porque eles são socorristas, né, eles trabalham com emergências. Imagine se ele chegar diante da cena, né, sem o devido preparo e desmaiar, chorar, gritar, né? Ou seja, ele se desesperar tanto quanto aqueles que não tiveram acesso ao preparo para lidar com essas situações. Chorar é humano? Claro que chorar é humano. Se emocionar é humano? Claro, sem dúvida nenhuma. Nós não estamos dizendo que os nossos atletas precisam se despir, precisam eliminar, né, do seu repertório as emoções, né? O medo, a ansiedade, né? A tensão, né? O choro, o desespero. Não é isso. Mas até que ponto, até que nível atletas de alto nível, né, que exercitam, né, que vivem dessa profissão, né, que têm o futebol como profissão, são profissionais do futebol, que são expostos a momentos decisivos durante todo o ano com frequência, né, em grandes clubes, né. A maioria dos nossos atletas, por exemplo, atuam no exterior, na Europa, por exemplo, né. Mas independente disso, o nosso futebol também tem evoluído muito, né? E eles são submetidos a essa rotina também aqui, com grandes torcidas,
né? Então, até que ponto eles estão preparados para lidar com essa situação, né? E isso é um grande desafio também para a equipe de psicologia do esporte, né? Todos nós que lidamos na psicologia, que gostamos da psicologia do esporte, por exemplo, conhecemos o trabalho da doutora Regina Brandão, né? Que é um trabalho muito bom, muito bem feito, é uma profissional competente, e ninguém aqui está questionando isso. Mas nós sabemos que é desafiador, é muito desafiador para qualquer profissional, por melhor que ele seja, trabalhar nas condições em que a doutora Regina Brandão trabalha, né? Ou seja, reuniões eventuais com essa equipe, né? Que é uma seleção, não é um clube, não é uma rotina de clube, não é um trabalho contínuo, né? São reuniões esporádicas, eventuais, para trabalhos focados, ok? Sob condições muito especiais e convivendo com repercussões onde a psicologia ali não é protagonista. A psicologia é uma ferramenta ali. O protagonismo ali, né, é da liderança do Luiz Felipe Scolari, né, do Filipão, e do Carlos Alberto Parreira, que é o seu assessor mais próximo, né? A psicologia ele compõe, né, o mosaico de profissionais de apoio, de retaguarda, né? E é uma coisa, infelizmente, relativamente nova no esporte brasileiro. O esporte brasileiro não está muito habituado a trabalhar com a psicologia, né? A psicologia ainda é vista de maneira deformada como algo que atende a pessoas que estão num estado de insanidade mental, de loucura, né? E não como uma ferramenta de apoio, de autoconhecimento, de fortalecimento, de compreensão dos fenômenos emocionais, né? De autocontrole a partir do autoconhecimento, né? De instrumentalização para lidar com momentos de instabilidade a partir desse autoconhecimento, de lidar com o outro, né? E assim por diante. Então, um cenário, né, bastante desafiador para a psicologia, né? De trabalhar com esses elementos muito sazonais, muito focados, muito esporádicos e com características muito especiais, muito específicas, muito absolutamente singulares, né? Em termos de formação de grupo, de consolidação de grupo, de autoconhecimento, é muito pouco tempo para se trabalhar todos os elementos que fazem parte desse conjunto, né, de singularidades, né? Bem, e aí eu já dei exemplo da questão do comandante da aeronave, né, da equipe de suporte num voo, já dei exemplo de socorristas, né? Quer dizer, é só para vocês entenderem, só para você que está me ouvindo, entender que ao assumir a elite, né, ao estar na elite de uma profissão, significa, se pressupõe, que você já foi exposto a um conjunto de conhecimentos, né, não só técnicos para o exercício específico da sua profissão, como conhecimentos relacionais, emocionais, psicológicos, que fazem parte do reconhecimento e das cobranças, ou seja, do ônus e do bônus de pertencer à elite dessa profissão, né? Evidentemente que o ônus e bônus vai se alterar, né? Vai ser mais intenso, né? Mais vigoroso de profissão para profissão, né? É claro que existem profissões de maior risco, de maior intensidade emocional,
como é o caso de socorristas, né, de profissionais da saúde que lidam com emergências, né, profissionais de segurança pública, por exemplo, né, e no caso do esporte, há uma cobrança muito visceral, né, em função da disputa. Tem ainda, é claro, que características culturais, né, os latinos têm as emoções, né, expressas de uma maneira muito mais visceral, né? A gente vê, por exemplo, o comportamento dos franceses, dos suíços, né? A gente observa que é um comportamento um pouco mais racional, né? Dos próprios alemães. É claro que todos estão para ganhar, todos estão lutando com clareza, a gente observa. Os americanos, né, que gostam sempre de estar em primeiro lugar, né, mas ao perder, eles lidam, né, eles vêm se preparando, a gente vem percebendo a cada campeonato mundial, seja nas mais variadas modalidades, que essas equipes vêm se preparando mais, né. Há cerca de 2 anos atrás, eu estive num congresso de psicologia do esporte, né, porque eu pertenço à Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Estive num congresso realizado na USP, né, na Universidade de São Paulo, e onde estava a doutora Regina Brandão, entre outros expoentes da área de Psicologia do Esporte, e a gente discutia muito isso, né, até que ponto nossos atletas estão preparados para momentos decisivos e para as possibilidades de eventuais derrotas não serem possibilidades de destruição interna de todo um trabalho que já foi feito, né? Porque as possibilidades de frustração, de derrota, elas existem para todos os atletas, né? Mas até que ponto as repercussões disso são tão dramáticas para os nossos atletas? E até que ponto estar no momento decisivo, né, podem gerar um processo de ansiedade, e de intensidade de emoção que pode prejudicar, inclusive, a performance esportiva, né? Então, isso é um grande desafio para a nossa psicologia, uma vez que a psicologia do esporte ainda é pouco presente de uma maneira regular nas equipes, no processo preparatório que muito antecede a realização dos grandes eventos, sejam em níveis regionais, nacionais, continentais ou mundial, né? Então, isso também é um elemento importante. Outra coisa é que eles carregam consigo também muito mais do que simplesmente uma disputa futebolística, né? Eles carregam consigo todo um conjunto de frustrações e expectativas do país nas mais variadas instâncias, política, social, né, esportiva, né, elas levam também o peso dos patrocinadores que apostam nessas equipes e apostam no próprio evento. E é claro que o evento ganha dimensões diferentes com a presença do Brasil e sem a presença do Brasil, não só porque ele é o anfitrião, mas porque ele é um dos favoritos, né? Assim como a Espanha, né? É claro que o evento tem dimensões diferentes quando ele tem os seus favoritos, que ele permite que os não favoritos também consigam mostrar o seu processo de evolução, né? E apresentem-se como surpresas, como a Argélia, por exemplo, né? Como a Costa Rica, como a própria Colômbia, né? Que vem de um grande trauma há 20 anos sofrido exatamente por aquela trágica morte, né? Aquele trágico assassinato de um de seus atacantes, né? Em função da sua performance na Copa do Mundo, né, de 20 anos atrás. Então, tudo isso, né, vem somado ao peso que os atletas carregam, ao simbolismo que eles têm de nação,
no confronto com outra seleção que representa outra nação, né? Então a visibilidade midiática que a Copa do Mundo tem, né? O aporte de dinheiro, de infraestrutura, de recursos é muito grande, né? A infraestrutura, né, que é colocada, o movimento da mídia em relação ao acontecimento que é a cada 4 anos, quer dizer, em uma década ocorre só 2 vezes, né? Então, isso tudo gera um peso muito forte, gera um peso muito grande, provoca uma ansiedade muito grande, né, em todos, né? E aí você pega uma arena com 50, 60, 70 mil pessoas, né, rodeada de múltiplas câmeras que fazem aquela audiência que é consciente, né, que todos sabemos, né, todos os atletas que ali estão sabem que é uma audiência de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Então isso gera um peso muito grande. Você pega aí garotos de 22, 23, 24 anos, né, sendo submetidos a essa pressão, né, a esse espetáculo, né, somado ao espetáculo dos múltiplos analistas, né, todo mundo entende profundamente de futebol, todo mundo é técnico, todo mundo sabe a estratégia perfeita e identifica a estratégia errada, e tudo em tempo real, em tempo de mídias sociais. Então tudo isso a cada Copa adquire uma dimensão muito maior, muito mais intensa. E emocionalmente isso representa uma repercussão gigantesca, né? Os jogadores dão entrevistas coletivas todos os dias, né? Eles estão nas redes sociais todos os dias, eles têm uma pressão de fãs todos os dias, né? E por mais que se tente preservá-los, né, na hora da Copa não tem jeito, eles estão submetidos a isso, né? Então, obviamente, que a necessidade de um preparo psicológico contínuo é fundamental, é essencial, né? E isso é didático para nós. E acredito que essa geração de hoje, né, ganhando ou não, estará melhor preparada na Copa da Rússia, né, de 2018. Né? Então, acho que e ela estará melhor preparada para passar o bastão, em tese, em 2022. Seja no Catar ou em qualquer outro lugar, né, dependendo dos desdobramentos que ocorrerem na FIFA em relação à escolha da sede de 2022. Né? Então eu acho que é fundamental a gente refletir sobre essas questões. Agora, nós não podemos abrir mão de entender, né, que o choro é revelador porque ele foi desmedido, né? Ele foi desesperador. Ele não foi simplesmente um choro de tristeza da possibilidade da perda da Copa. Ele carregou muito mais, as cores ali estavam muito mais intensas, né? O peso ali estava muito mais desesperador. É isso que chamou a atenção, né? E evidentemente que se a seleção brasileira for vitoriosa nessa Copa, tudo isso vai ser, de certa forma, amenizado, né? Ou pouco discutido. Mas a gente precisa entender que mesmo nas campanhas vitoriosas, nós precisamos refletir sobre eventuais erros ou equívocos ou problemas estruturais, né? Não é pelo fato de termos sido bem-sucedidos que não existe nada a ser revisto. Evidentemente, que independente da performance do Brasil daqui para frente, né, a partir dessas quartas de final, nós não podemos desconsiderar a contribuição fundamental que o Filipão e o Carlos Alberto Parreira deram ao futebol, à história do futebol brasileiro e do futebol mundial, né? Independente de qualquer coisa. São profissionais do mais alto gabarito, né? E que merecem a nossa confiança. Estão num torneio dos melhores, né? São ganhadores da Copa América,
né? Já foram campeões do mundo do Brasil. Dos 5 títulos que nós temos, 2 foram conquistados por esses profissionais, né? Um pelo Carlos Alberto Parreira e o outro pelo Filipão, né? Enquanto técnicos. Então, nós temos que entender, a contribuição deles é maravilhosa. Somos a única pentacampeã, né? Não é fácil chegar onde nós chegamos. Então, estamos sujeitos a altos e baixos e oscilações. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas até que ponto nós, enquanto nação, somos preparados para isso? Até que ponto nós estamos colocando sobre os ombros de garotos de 22, 23, 24 anos, né, o peso da redenção do país, como se isso fosse possível através de qualquer modalidade esportiva, né? A conquista ou o triunfo sobre qualquer modalidade esportiva, sobre qualquer campeonato, em qualquer época, né? Então eu acho que nós precisamos não cair nessa armadilha, né, que muitas vezes nos é colocada pela pressão dos investidores e da própria mídia, que também é um dos grandes investidores. Tem muito dinheiro circulando. Esse negócio é um negócio bilionário. Não só para a FIFA, é bilionário para todos os envolvidos, né? Então, mas nós precisamos resolver os outros problemas em outras instâncias, né? Nós temos muitos problemas com o povo brasileiro, do ponto de vista de cultura, de acesso à cultura, de educação, de saúde, de infraestrutura, né? E a Copa do Mundo, como eu já falei, se vocês procurarem no meu acervo audiovisual, vocês vão ver isso em todos os momentos, eu jamais fui contra a Copa. Eu sempre fui a favor, e sou a favor de qualquer grande evento, né, que dê visibilidade ao país, né? Eu acho que conseguir a Copa e as Olimpíadas foi um grande feito. E uma pena nós não termos conseguido a Exposição Mundial de 2020, né, que perdemos para Dubai, né? Mas é uma possibilidade fantástica sediarmos eventos como esse, como sediamos em 2007. O problema não é o evento, o problema é o que fazemos com esse evento. É essa ordem que nós precisamos modificar, é isso que nós precisamos analisar, né, profundamente enquanto cidadãos. E que eu vou voltar nisso num outro momento, porque esse programa não é para discutir isso aqui agora, né? E nós precisamos separar isso, né? E precisamos separar de tal maneira a não sermos tão passionais que a gente, inclusive, confunda as coisas dentro do estádio, né? Colocando dentro e fora do estádio, colocando esse peso imenso sobre os nossos atletas, né? Eu acho que é um grande exemplo de torcida a Argentina, que recebe os seus atletas, independente se eles ganham, mas se fazem boas campanhas, são bem recebidos. O Uruguai, a Argélia, a própria Suíça, né? A própria Espanha, que foi um susto, né, ela ter saído na primeira fase, mas não foi um desespero, não foi uma tragédia espanhola, né? Foi bem assimilada. Eu acho que isso é um exemplo para nós. Isso é didático, é pedagógico para nós, né? Nós precisamos aprender a lidar com a derrota de maneira digna também. E lembrarmos que nós somos anfitriões. Se nós perdermos antes da semifinal, antes da final, por exemplo, se nós perdermos, né, até que ponto continuaremos sendo cordiais? Até que ponto continuaremos recebendo bem as outras seleções até o final, né? Nós precisamos pensar nisso. Eu fiquei muito envergonhado, mas muito envergonhado mesmo, com a partida entre Brasil e Chile, né, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final, quando da execução do hino chileno, né, parte da nossa torcida vaiou o hino chileno, né, e gerou uma contrapartida, porque a parte da torcida chilena ofendida também vaiou o nosso hino. Então isso foi um momento triste, um momento feio, né, de você vaiar um símbolo de uma nação. E sendo o anfitrião, você não poderia fazer isso em nenhuma condição, nem sendo visitante, mas sendo anfitrião. Então a gente não deve confundir usar a vaia
como uma ferramenta, com a bola correndo, para desestabilizar emocionalmente o oponente, né? Como papel de torcida, de confundir um momento de simbolismo de nação, né? De significado, né? Mais profundo e mais íntimo para todos que ali estão, né? De mais genuíno, de mais autêntico de nação. Então acho que isso que a parte dos brasileiros fizeram, né, presentes ao Mineirão fizeram, não me representa. E eu espero sinceramente que isso não se repita, né? Seja nos jogos que restam da Copa do Mundo, seja em amistosos futuros, né? Seja em jogos da Copa América, etc, etc. Da própria Libertadores, seja em qualquer outras decisões, né, que nós saibamos respeitar os momentos solenes, né, saibamos respeitar as autoridades. A vaia é uma expressão importante, mas existe um protocolo também. Existe um momento que a vaia não é cabível, existe um momento que o xingamento, né, essa ofensa moral não é bem-vinda, né? Não é cabível. Então, isso parte de uma reflexão, de uma educação básica. Você não precisa ter mestrado, você não precisa ter doutorado, você não precisa ter 2, 3 cursos de graduação, você não precisa falar 3, 4 línguas, você não precisa ser poliglota, você não precisa ter viajado ao exterior para ter esse mínimo de educação, de decência, de dignidade, de postura, né? Respeitosa com as pessoas que estão presentes, né? Isso não significa que você não vá protestar, que você não vai expressar o que você quer, o que você deseja, mas tudo tem a sua instância, o seu momento, a ferramenta adequada, né? E nós precisamos aprender a fazer isso, né? E voltando, né, ao tema principal, que é o choro dos jogadores, isso tudo tem a ver, tudo isso é pedagógico, tudo isso é muito didático para a gente analisar, né? Para que, então, a gente entender que a importância dos veteranos, né? A importância do compartilhar de experiências, a importância de se autoconhecer, de lidar com as ferramentas do conhecimento, do autoconhecimento, da psicologia, né? Como instrumentos de fortalecimento e de habilidade, né? Para lidar com momentos de alta pressão, né? Com momentos de crítica, né? Com momentos de desconhecimento do outro, né? E que nos atinge, né, obviamente, em formas de críticas mal elaboradas, né, de críticas inoportunas, né, e que podem desestabilizar um indivíduo que tenha sido pouco exposto a essa ferramenta de autoconhecimento, a esse ambiente de reflexão, né, de pensamento, de análise, que deve preceder as grandes decisões onde você está realmente exposto de todas as formas, né? Exposto àqueles que têm equilíbrio, né? Àqueles que sabem fazer uma análise tranquila, com dose intensa de conhecimento, né? Com uma linguagem equilibrada, mas também você está exposto aos passionais. Você está exposto àqueles, né, que vão na onda. Você está exposto, esses atletas também estão expostos ao olhar, né, e ao falar, ao se expressar daqueles que querem brilhar, né, na onda do espetáculo, querem brilhar mais do que os protagonistas em campo, que querem fazer um segundo espetáculo midiático, né? Mas que ocorre aqui e em várias partes do mundo, mas sobretudo no ambiente latino, né? Isso é mais presente ainda, né? Pelas nossas características culturais. E nós precisamos, então, não aderir a isso
e nem sucumbir a isso. Né? Nós precisamos então aprender a como é que eu lido com esse tipo de coisa. Como é que isso me atinge até então e o que eu tenho que fazer para me instrumentalizar de maneira que eu consiga amortecer isso e ao mesmo tempo me preparar e me concentrar no meu objetivo fundamental, né? Que é desenvolver um bom trabalho, uma boa performance que possa se converter num bom resultado, né? E que se não for possível ser convertido num bom resultado, que pelo menos eu tenha dado tudo de mim, um bom espetáculo de dignidade, de lealdade, de senso esportivo, né? E que seja exemplo para o mundo. E, aliás, eu esperava, inclusive da própria seleção brasileira, aí sim eu esperava, como líderes, né? E como aqueles que vivenciaram isso no Mineirão, né, essa vergonha de ter vaiado o hino chileno, né, e de contrapartida ter recebido a vaia, né, durante o nosso hino, eu esperava que eles se pronunciassem claramente sobre isso, que eles usassem a grande popularidade que eles têm, né, a grande referência que eles acabam sendo, o entusiasmo que eles estão provocando, naqueles que irão às próximas partidas, para pedir de maneira simples, objetiva, calma, tranquila, né, que as pessoas procurem converter seu entusiasmo em outras formas de expressão, né, mas não vaiem os hinos daqueles que nós estamos recebendo em casa, né? Mesmo que se a gente estivesse visitando, que nós fôssemos visitantes em outro país, isso não seria adequado, né? Mas aquele momento é um momento muito solene, onde cada um, né, está concentrado em todo o seu sentimento de nação através do hino, que é um símbolo máximo, né? É um dos símbolos máximos de uma nação naquele momento ali, né? E que, por favor, não repetisse aquilo, né? Que mesmo que eles entendessem a intenção, né, mas que aquele tipo de estratégia não fosse utilizada. Então eu esperava sinceramente que o Filipão, que o próprio Parreira, né, e que os jogadores usassem a sua influência, né, o seu próprio símbolo diante da nação para se pronunciar. Né? Isso sim eu acho que seria muito interessante, seria também pedagógico, didático, né? Interessante, e eu acho que marcaria a conduta da própria seleção, que é uma seleção que se comporta da maneira muito, até então, né? De uma maneira muito interessante do ponto de vista de equilíbrio de relações com as outras seleções, né? Então acho que seria uma contribuição para as torcidas, né? Acho que seria como uma seleção anfitriã do país anfitrião, né? Eu não me lembro de ter visto outro episódio nesse sentido de uma torcida vaiar o hino da outra. Eu realmente não me lembro, né? Pelo menos na história recente eu não me lembro, né? Então eu fiquei bastante envergonhado e acho que merecia, né, dos próprios atletas uma atenção e uma reação dos atletas brasileiros, né, que simbolicamente são os atletas anfitriões dos demais do mundo inteiro, né? Então acho que seria muito interessante. Mas enfim, é isso que eu queria dizer, que nós precisamos entender o choro que existe, que tem significados, né? Significados importantes, né? Que revelam uma certa vulnerabilidade, que acaba se revelando como uma grande demanda e desafiadora demanda para a psicologia do esporte, né? Que encontra, evidentemente, no cenário de dinâmica da seleção brasileira limitações importantes para a sua atuação mais profunda, né? Além de outras especificidades que nós nesse momento não temos acesso, né? Até pelas características de funcionamento do torneio e da própria mobilidade, né? Da própria circulação da seleção brasileira, né? Mas eu acho que pode ser muito
didático e pedagógico também para a preparação para a Copa de 2018 na Rússia, né? E é claro que a gente torce para que a seleção brasileira ganhe a Copa do Brasil, né? Mas a gente precisa entender que caso ela não ganhe, o mundo não acaba, né? Que nós não precisamos voltar para casa destruídos, como se nossa vida tivesse acabado, né? Nós não precisamos colocar o nosso sistema cardíaco em risco por causa de um jogo de futebol, né? Por causa de um torneio, por causa da possibilidade de ser ou não sermos hexacampeões, né? De futebol. Então, acho que a gente precisa também refletir sobre isso, né? Até para transmitir isso aos nossos filhos, aos nossos funcionários, né? Aos nossos estudantes, né? Como eu disse, isso é um bom pretexto e uma boa referência pedagógica, didática, né? Para nós desenvolvermos atividades onde esses elementos de ansiedade, de competitividade, né? De pressão, né? Externa, estão presentes também, né? Guardadas as devidas proporções e os contextos, né? Mas eu acho que servem como exemplo a gente não só colocar como exemplo aqueles momentos de recebimento de troféu, ou como exemplos de derrota, né? Só os momentos de não conquista. Então nós podemos ter tanto exemplos de triunfos que têm equívocos e que precisam ser aprimorados, né? Como podemos ter exemplos de seleções que não avançaram, né? Porque vai com o passar das fases, né? Evidentemente que vai havendo um funil, né? Cada vez menos seleções vão avançando, mas existem muitas seleções que não avançaram no Mundial, mas que têm muito a nos ensinar, né? Nas estratégias, na composição de equipe, nas relações internas, na maneira como lidar com a derrota, né? Então a gente aprende não só com aquele que recebe a taça de campeão, mas a gente aprende com o torneio como em si, com as situações que precedem o jogo, com as situações de repercussão após os resultados, né? Então acho que é muito didático e pedagógico todo o cenário de funcionamento da Copa do Mundo, né? Em termos esportivos, né? Em termos de relações, em termos de comportamento humano, né? E as nossas indignações com o legado, com as deficiências aeroportuárias, de mobilidade urbana e etc., nós precisamos também pensar, assim que terminar o torneio, é claro que existe uma conta a ser paga, né? Existe o ônus e o bônus das deficiências, do que deixamos de cumprir, né? Ontem eu ouvi um debate entre algumas celebridades, né? E que eu fiquei surpreso com algumas colocações, como por exemplo, teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome, não interessa onde foi o debate, eu estou aqui questionando o comportamento. Então, um dos participantes disse que nós costumamos imaginar que a Copa do Mundo, né, tem a obrigação de melhorar o país. E ela não tem essa obrigação. Mas como não tem? Né? Que seja quem for que disse isso, né, e que foi reproduzido por esse participante do debate, né, segundo ele, o próprio ministro do esporte falou esse tipo de coisa, né, fez esse tipo de afirmação. Se ele o fez, foi infeliz, né, porque a Copa do Mundo foi uma decisão política, né, de dar apoio a um evento consolidado feito por uma entidade particular. Então foi uma parceria do Estado brasileiro com a FIFA, que é uma entidade particular, né? E na nossa proposta,
né? Porque evidentemente nós competimos com outros países para sediar a Copa de 2014, estavam o acordo, né? Concordando, né? E propondo medidas compatíveis com as exigências da FIFA de mobilidade urbana e de infraestrutura. Não era só 12 estádios, era muito mais do que isso. Tinha toda uma proposta para antes, durante e depois, que é o legado, né? E nós ganhamos de outros países, né? E isso foi uma proposta de Estado, porque nós tínhamos 7 anos para realizar isso e ninguém tinha garantia de que seria o mesmo governo, né? Porque entre esses 7 anos tinha uma eleição geral no meio, né? Então essa proposta foi um compromisso de Estado. Então, obviamente, que as repercussões de um evento dessa envergadura, né, em qualquer país, é claro que dá visibilidade mundial, atrai negócios, ou atrai pelo menos olhares sobre aquele país, sobre possibilidades e oportunidades de negócios, né? Incrementa a possibilidade de políticas estruturadas na área de cultura, de turismo, né? De infraestrutura, de educação, né? De mídia, de telecomunicações, né? De comércio, de serviços, né? Ou seja, de hotelaria, de tudo, de toda a cadeia, né? De desenvolvimento de serviços, de indústria, é afetada de alguma forma pela oportunidade que um evento dessa natureza traz ao país, né? Agora, diante de tanta corrupção, de tanto desvio, de tanta irresponsabilidade de uma parte significativa de governantes, né? Nós ficamos muito aquém, para o povo brasileiro, ficou muito aquém do que deveria representar de desenvolvimento, de crescimento, né, concreto, de oportunidades, de desenvolvimento de políticas concretas de turismo, que nós estamos muito precários nessa área, muito precários na visibilidade da cultura brasileira, que é outra cadeia de negócios que é fabulosa nos principais países do mundo e que nós temos condições para isso, mas ainda nos falta, né, políticas consistentes de cultura. Quer dizer, bem, eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu vou voltar nisso num outro momento, né? Mas dizer que a Copa do Mundo não deve trazer consigo a responsabilidade de melhorar a situação do país é um equívoco, porque a decisão de realizá-la foi uma decisão de Estado, de governo e de Estado, né? Então também o compromisso e a responsabilidade de melhoria vem nessa esteira e nessa proporção. E nós não podemos negar isso, certo? E precisamos cobrar, precisamos analisar essa fatura, precisamos destrinchar o que realmente aconteceu. Não basta ter ocorrido, né, ainda não terminamos a Copa, mas a expectativa é que a Copa transcorra com tranquilidade, e o meu desejo como cidadão é que o país não mergulhe no caos, que o país encerre a Copa de maneira digna. Mas isso não significa que encerrando com maneira digna está tudo bem, porque as obras pela metade estão espalhadas por aí, com milhões e milhões de dinheiro em reais empatados, né? Cronogramas não cumpridos, obras inacabadas ou mal feitas, né? Políticas não estabelecidas que pararam só na logomarca ou no protocolo de intenções. E isso nós não podemos deixar passar em brancas nuvens. Nós precisamos voltar e discutir isso, né? Então, assim como o choro dos jogadores é significativo e revelador, né? Outras questões ligadas à Copa também são reveladoras e vão além
do que os nossos olhos veem. Então nós precisamos ter a racionalidade de enxergar, né? Não de desejar que o nosso jogador seja um robô, que não chore, que não tenha emoção, né? Mas que até que ponto, né, é admissível que tipo de emoção. Né? Também não vamos confundir, como eu vi um comentário também, né? Ah, mas se o Brasil é engraçado, porque se o jogador não chora, ele não está comprometido. E se o jogador chora, ele é fraco. Não, não é nem uma coisa nem outra. Né? Comprometimento é outra coisa. Ninguém está questionando o comprometimento dos nossos jogadores. Eu acredito que todos que estão envolvidos nessa campanha da seleção brasileira estão absolutamente comprometidos. Né? Mas, evidentemente, que o evento que ocorreu em Belo Horizonte, né, daquele choro, revela uma vulnerabilidade. Não uma crise, mas uma vulnerabilidade importante. Por quê? Porque a partir dali, todos os momentos da Copa são decisivos. E momentos como aquele podem se repetir. Quantos momentos daquele a nossa seleção suporta daquele jeito? Isso é muito importante. Né? Mas o choro extravasa e nos fortalece. Nem sempre. Não é bem assim. Né? Não vamos generalizar. Nem todo choro extravasa e fortalece. Agora, evidentemente que o desabafo, por exemplo, do Júlio César após, né, a vitória, e tendo sido ele protagonista e contribuinte depois de um período onde ele foi injustamente massacrado, né, por erros eventuais que os grandes goleiros também cometem, né? Obviamente, aquele choro, desabafo, e aquele desabafo é legítimo, e importantíssimo. E não foi feito com raiva ou com ódio, foi feito com emoção. Aquilo é outra coisa. Muito diferente do choro desesperador do Thiago Silva, o capitão da seleção. Que precisava, né, que é muito jovem, mas que precisava, na verdade, inspirar e fortalecer a seleção. Né? E assim por diante. Né? Eu já falei demais sobre isso. Penso que foi o suficiente para quem está me ouvindo entender, né? E se a gente observar, inclusive, a derrota do Chile, né? Que acreditava muito, que tinha uma grande torcida, uma torcida muito alegre, e que depositava muita expectativa no time, eles sentiram, eles choraram, mas de uma maneira muito diferente. São latinos também, né? Mas a maneira deles sentirem foi uma maneira mais aceitável para atletas do nível de Copa do Mundo. É essa a minha preocupação. Foi desmedido, né? E isso é um sintoma do que a gente não sabe, né? Eu não quero aqui ficar especulando, porque eu acho melhor a gente trabalhar com dados mais concretos. E quem tem acesso a esses dados nesse momento é só a equipe que está lá. Mas que é revelador, sem dúvida nenhuma, sim, é revelador. E não é a primeira vez que acontece com atletas brasileiros, né? E merece nossa atenção no preparo de atletas para outras competições, né? Em outras modalidades, inclusive. Né? Então, um bom exemplo que a gente vê hoje de comportamento, de vitória, de garra, de comprometimento e de resistência, né? E de comportamento digno na derrota é a própria equipe masculina de vôlei e a feminina também. As equipes de vôlei amadureceram enormemente, né? Sob o comando do Bernardinho e José Roberto Guimarães. Então acho que são bons exemplos para a gente ver de maturidade, de lidar bem com a emoção, de expressar emoção, de expressar garra, força, comprometimento, mas ter emoções de maneira equilibrada. Né? São bons exemplos que eu encerro a minha fala aqui nesse momento,
Até o fim da Copa eu acho que nós poderemos comentar outras coisas, né? Mas eu espero que as minhas reflexões tenham sido úteis para a gente tirar lições positivas do nosso comportamento a partir do comportamento dos atletas numa Copa do Mundo como essa Copa do Brasil, né? A todos muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade, né? Nosso próximo encontro.